Pessoal, Javier Milei está dando o que falar na mídia internacional, especialmente aqui na América Latina, é claro, e no seu país, na Argentina, a coisa não seria diferente, né? Ele roubou a cena com sua votação expressiva nas primárias lá na Argentina e agora ele ganhou muito espaço para expor as suas ideias. E ao contrário do que muitos pensariam em fazer no caso dele, ser mais moderados, acenar para outros setores da sociedade argentina, para o pessoal que votou em outro tipo de partido e tudo mais, o que o Javier Milei tem feito em todas as suas entrevistas, pronunciamentos e tudo mais, é bater o pé, firmar o seu posicionamento com as suas ideologias, né, com aquilo que ele defende como um libertário. Então vamos dar uma olhada aqui na sua ideia, na sua proposta de reduzir em 10 o número de ministérios lá na Argentina, fazer um governo com apenas 8 ministérios. Olha que coisa interessante, olha que coisa assim impressionante, eu diria, né, em se tratando de Argentina. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere tornar-se patrocinador aqui do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te custar nada, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso. E pois bem, se você assistiu o Django Livre, talvez você se lembre de uma cena, de uma fala do Leonardo DiCaprio ali, quando ele está conversando com o Django lá e com o Dr. King Schultz, né? E ele diz o seguinte: senhores, cavalheiros, vocês tinham a minha curiosidade, agora vocês têm a minha atenção. E é isso que acontece com Javier Milei agora, porque todo mundo estava muito curioso a respeito daquele cara com o cabelo engraçadinho, umas atitudes meio curiosas e tudo mais, e principalmente com um pensamento libertário tão descarado assim, tão evidente na política como o Javier Milei. Não temos ninguém aqui no Brasil com essa projeção que seja um libertário, né, que tenha ideias libertárias tão evidentes, tão claras. Então, todo mundo tinha assim uma certa curiosidade em relação ao Javier Milei. Nós mesmos aqui do Brasil, libertários, a gente acompanhava coisa assim meio à distância, mas com o resultado das primárias, é que ele teve aí quase 1/3 dos votos válidos, mais do que qualquer outro candidato, botando aí em descrédito as pesquisas eleitorais que foram feitas. Todo mundo agora está prestando atenção realmente no Javier Milei e ele está aproveitando toda essa atenção para realmente mostrar o seu plano de governo, o seu projeto para a Argentina. E uma das coisas mais impressionantes que ele falou foi a questão dos ministérios, porque atualmente a Argentina possui 18 ministérios, né? E eu sei o que você está pensando, meu Deus, como será viver em um país que tem apenas 18 ministérios, né? Isso aqui seria um paraíso, uma coisa incrível, difícil até de imaginar, um sonho para todos nós brasileiros, porque nós temos mais do que o dobro disso aqui de ministérios atualmente, e o Lula quer aumentar, né? Tá tentando passar de 40 ministérios, ao que parece agora, uma coisa absurda, totalmente sem sentido, sem fundamento. Então a Argentina tem muito menos ministérios que o Brasil, e o Javier Milei quer diminuir isso ainda, cortar mais do que a metade. Na verdade, ele quer cortar 10 dos ministérios atualmente em vigor na Argentina. Tem um vídeo que ficou famoso recentemente aí nas redes sociais, mostrando o Javier Milei perto de uma tela assim, né, de um quadro com vários nomes de secretarias, e ele ia puxando cada uma de cada vez ali, dizendo quais que ele iria remover, puxou a de educação, falou que aquilo era doutrinação e tudo mais. Então foi muito impressionante ele tirando todas as fitas ali, quase todas as fitinhas que estavam lá, as etiquetas que estavam presas no quadro, já demonstrando que ele tinha sim essa ideia, né? Então reforçou novamente aqui numa entrevista no domingo, dia 13 de agosto, aqui lá na Argentina, falou que sim, vai eliminar 10 dos 18 ministérios existentes no país. Os ministérios que iriam desaparecer seriam Ministério da Cultura, hey, por que choras, Margarete Menezes? Do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por que choras, Marina Silva? O Ministério das Mulheres, Ministério do Trabalho, da Saúde e da Educação, olha, esses aqui são impressionantes, né? E da Ciência e da Tecnologia. Todos os outros aqui são baboseira, né? São coisas assim que servem apenas para criar cabide de empregos e dar trabalho, atrapalhar a vida das pessoas. Agora, saúde e educação, o cara tem que ser muito macho para acabar com esses ministérios, né? Pense no orçamento desses dois ministérios, dessas duas pastas aqui no Brasil, para você entender do que eu estou falando. E ele colocou isso em cima da mesa, deixou claro que é seu objetivo sim acabar com esses ministérios todos aqui. E ele manteria só 8 ministérios, então, caso seja eleito. Economia,
vai ter muito trabalho, diga-se de passagem, o principal trabalho dele aqui como presidente da Argentina. Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, da Defesa, da Segurança, do Interior. Engraçado que o Brasil não tem um Ministério do Interior, mas esse é um ministério muito importante em outros países, na Europa e tudo mais. Não sei se é uma casa civil, não sei dizer exatamente qual é a finalidade. Infraestrutura e capital humano, outra coisa que a gente não tem, capital humano, né? E ele disse o seguinte, uma frase bastante libertária: Estado não é a solução, é o problema, dando a entender que se você quer melhorar um país, você não tem que ficar perguntando o que o Estado tem que fazer. Você tem que diminuir o tamanho do Estado, a sua participação na economia, os seus custos, os seus gastos, para que a economia fique desafogada e possa de fato crescer. O pessoal do Antagonista aqui publicou um vídeo dessa reportagem aqui, tem que ter um quadro com os ministérios e suas respectivas secretarias, e ele vai simplesmente riscando tudo, tá em espanhol, a gente não vai entender muito bem. Você pode olhar aqui no Twitter do Antagonista e procurar, está legendado pra gente ver, mas ele vai cortando então vários ministérios com todas as suas secretarias e dando os argumentos pelos quais ele acredita que eles não deveriam existir. Pelo visto ele tá aqui ou só marcando quais que ele vai manter aqui, pelo visto, enfim, você pode conferir com detalhes o que ele falou nessa entrevista aqui, tá legendado lá no Antagonista, e é espanhol, não é tão difícil entender no final das contas. E aí, de fato, esse Ministério do Capital Humano aqui vai ser uma junção dos Ministérios da Saúde, Trabalho, Educação e Desenvolvimento Social, vai ser um super ministério. E ele também explica aqui os motivos pelos quais ele vai extinguir outros ministérios também, que a gente sabe na prática, né, que não fazem absolutamente nada de relevante para a sociedade, muito pelo contrário, mas essa então é a proposta de Javier Milei para a questão ministerial, para o seu gabinete ministerial. Logo de cara percebe-se então que ele não tem nenhuma intenção de vender cargos como tantos políticos fazem, de lotear vagas em ministérios ou comando do ministério mesmo, estatais e coisas do tipo, para pessoas do Congresso Nacional, de outros partidos de apoio e tudo mais, para que ele consiga ter algum grau de governabilidade. A política do toma lá da cá, o tal do fisiologismo político, que a gente aqui no Brasil conhece muito bem, né? O Brasil é especialista nesse tipo de coisa. Governo Lula que o diga, não é verdade? Mas então ele demonstra aqui claramente, publicamente, o seu compromisso de não fazer essa política, ter um governo enxuto, uma pasta ministerial bastante diminuída, para não ter muitos cargos a oferecer e ter uma gestão mais eficiente, principalmente com menos custos, menos gastos, porque isso aqui, no final das contas, representa um monte de cabide de empregos, né? Isso que são as pastas ministeriais, grandes cabides de emprego para pessoas muito bem remuneradas, que ganham muito bem para exercer essas funções que não têm nenhuma representação prática na vida real, no dia a dia do país. Então, sim, a solução para a Argentina, para o Brasil e para qualquer outro país é a redução do tamanho do Estado. Quanto maior o Estado na sociedade, pior é o resultado final de sua economia, porque esse monte de estruturas aqui, ministeriais, né, secretarias e órgãos, conselhos, agências de regulamentação, esse monte de burocracia estatal, todas essas instituições, no final das contas, precisam justificar a sua existência. Como que elas fazem isso? Criando empecilhos para o mercado, porque isso aí é a regulamentação. O Estado precisa intervir em todos os setores, na educação, na segurança, na saúde, na habitação pública, no emprego, no trabalho, no meio ambiente, na cidadania, no direito das mulheres e por aí vai, infraestrutura, transporte, etc. O Estado tem que intervir em tudo para proteger a sociedade, proteger o cidadão, regulamentar o mercado. Não, o que o Estado faz apenas é atrapalhar, porque ele tem que inventar moda, criar dificuldades nessa história para justificar o emprego de ministros, assessores, secretários, essa gentalha toda que vive de parasitar a sociedade produtiva com seus cargos muito bem remunerados, bem posicionados junto ao político governante, junto ao rei. Então, quanto mais ministérios um país tem, pior é a economia, mais atravancada, mais travada é a sua sociedade, é o seu setor produtivo. E é o que nós vemos aqui no Brasil há muito tempo, né? Na verdade, nós passamos de 20 e poucos ministérios para 30 e tantos durante os governos petistas, o que se refletiu na prática numa baixa produtividade da economia brasileira. Nós estamos estagnados em matéria de produtividade há décadas. O Brasil não se torna mais produtivo, as empresas não são mais eficientes, a economia não cresce de verdade
Há muito tempo estamos sempre patinando no mesmo lugar porque temos um setor público muito inchado. E como o setor público da Argentina é ainda mais inchado e como os governos das últimas décadas na Argentina foram ainda mais esquerdistas que o PT aqui no Brasil, a situação lá é muito pior. Então, do que os argentinos precisam atualmente é desse choque de realidade e dessas medidas duras, mas necessárias que são propostas pelo Javier Milei. E é nisso aqui que eu vejo o seu grande desafio, caso ele realmente seja eleito. Já fiz um vídeo aqui falando sobre ele, falando que a possibilidade de ter um segundo turno na Argentina é real e é um grande desafio unir o restante dos eleitores, ou grande parte deles, aí 20% dos eleitores, em torno do seu nome. É um grande desafio para o Milei atualmente, mas não é impossível, ele nos mostrou que é capaz de surpreender, mas o desafio real mesmo, verdadeiro, é ter governabilidade, conseguir guiar o país com esse tipo de medida aqui que é bastante dura. O que ele vai fazer, na verdade, é tirar a garrafa de cachaça da mão do pinguço. É necessário, é fundamental que aconteça, mas no primeiro momento o bêbado vai ficar muito revoltado com isso, e é bem provável que nós vejamos esse tipo de reação na sociedade argentina no final das contas, porque o remédio é bastante amargo, mas ele é essencialmente necessário. Espero sim que o Javier Milei seja eleito presidente da Argentina. É muito bom ver um cara que abertamente se classifica como libertário, disputando eleições e sendo tão bem votado. Isso é o reflexo de uma mudança de mentalidade aqui na América Latina, em grande parte dela, que não tem volta mais. É um caminho de mão única, isso nós não vamos voltar atrás nisso. Houve uma mudança definitiva na janela de Overton. É muito bom ver esse tipo de coisa. Então torço para o Milei ganhar as eleições na Argentina, porque os argentinos precisam dele. Eu arrisco dizer que a única esperança da Argentina é a vitória do Javier Milei. E uma vez ele ganhando as eleições de fato, se isso vier a acontecer, ele vai ter esse grande desafio também de governar fazendo essas medidas tão necessárias, mas tão impopulares, tão dolorosas. Torço muito para ele também nesse sentido. Mas o que você achou dessa notícia? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.